Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, na nossa quarta e última semana de estudos da nossa disciplina, temas contemporâneos na gestão pública, e a gente vai abordar alguns aspectos hoje, dando continuidade, lógico, desse processo da gestão pública, que a gente vem falando sobre a gestão de saúde, a gestão logística. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento, gestão de estoque, com esse viés da gestão da coisa pública, como se diz, né? Não há necessidade de me apresentar, né? Vocês já me conhecem. Então, qual que é o foco dessa nossa quarta semana? Que é controle, guarda e distribuição de medicamentos no setor público. Então, como vocês puderam perceber, a gente tratou de uma sequência lógica de conteúdos para abordar com vocês ao longo dessas 4 semanas. Já tivemos o nosso fórum, né, que vocês participaram, deram a contribuição de vocês. Então, a gente vai agora falar desse subsistema controle e acompanhamento. E a seleção e padronização fornece ao sistema de abastecimento um instrumento técnico de gestão, que é a LBM, que a gente já abordou com vocês, a LBM, na aula anterior, né? E agora, sobre a gestão de estoque especificamente. O que é gestão de estoque? Qual a sua importância? É também chamada de gestão de materiais, que é o conjunto de atividades com finalidade de assegurar o suprimento de materiais e insumos necessários ao funcionamento de uma organização, seja ela pública ou privada, né? E o estoque no setor público, em se tratando da área de saúde, deve pensar primeiramente na questão do acesso, principalmente do medicamento. Nesse sentido, deve pensar na disponibilidade, tipo do produto, quantitativo, tipo de serviço que está vinculado, a quantidade a ser ofertada e a demanda também desse produto, acessibilidade geográfica, localização de serviço, localização do usuário, aceitabilidade, expectativa. E a gente vivenciou muito isso recentemente em relação, como já foi citado em aulas anteriores, a questão da vacina da Covid, né? Aquisição, gestão do estoque. A gente teve, inclusive, vacinas perdendo por falta de gestão, né? Então, a gente acompanhou bastante. Então, eles são todos bens materiais mantidos para suprir demandas futuras. Na essência do serviço público, como o próprio nome diz, consiste em prestar serviço. Por isso, a função predominante na gestão de estoque no setor público é a de alimentar a produção, né, ou serviço, no sentido de prover os materiais para a prestação de serviço, produção ou aquisição, né? E os objetivos é o custo do fornecimento, o nível de disponibilidade do produto, né? Assim, o gerenciamento de estoques ele envolve equilibrar disponibilidade com a demanda, tá? O setor de estoque ele precisa estar muito alinhado com o departamento de compras, tá? Para entender principalmente a questão da demanda, da sazonalidade, como a gente já abordou em aulas anteriores. E o nível de estoque? Precisamos pensar no estoque mínimo, no estoque médio, são algumas ferramentas de gestão de estoque que possivelmente vocês já viram ou verão na disciplina de logística que vocês têm, né? Então, a gente não vai aqui nessa aula trabalhar esses cálculos, mas o estoque mínimo é aquele estoque que garanta ao serviço público o atendimento de acordo com a necessidade, um atendimento diário, um atendimento mensal, um atendimento médio. Então, você precisa ter alguma política em que você entenda o seu consumo, né? Você tenha uma média para que você atenda essa demanda da sua cidade, do seu estado, né? Então, é muito importante que você tenha, dentro dessas políticas de gestão, você entenda principalmente
falamos na aula anterior, de fornecedores, né, você compreenda e que vocês tenham bem alinhado o prazo de recebimento, que é a entrega. Né? Será que ele te entrega no momento certo que você necessita? E você tem estoque de segurança, que é aquele estoque que lhe garante esse atendimento aí pelo menos um mês, um período de uma semana, até que haja essa reposição do seu estoque. Isso é estratégia, né? Então, o gestor público precisa compreender todo esse processo de gestão de estoque dentro da organização pública. E existem aqui algumas questões que auxiliam, né, que a gente chama a curva ABC, muito utilizada na gestão privada, mas é muito importante também que o gestor público compreenda, né, a curva ABC. Né? Isso é muito alinhado à questão financeira, da importância do estoque em relação ao seu custo financeiro dentro da organização. Né? E a gente diz que os itens A, itens muito importantes, 10 a 15% dos itens que representam 70 a 80% do valor monetário da organização, do estoque. Classe B é um item intermediário ali, 30% representando 30% em valor monetário. Classe C, em média, 50% dos itens representando, em média, ali 5% dos valores monetários. Então, é importante que o gestor público tenha também essa noção desses estoques. E já a curva XYZ, ela é mais alinhada a valores de urgência e emergência, não valor monetário. A gente chama de criticidade. É que, por exemplo, um medicamento não pode faltar. Se ele faltar, ele coloca em risco a vida de um cidadão. Seria um item chamado de insumo vital, que a gente classifica como Z. Né? Então, a sua falta põe em risco a vida do paciente. Um exemplo, medicamentos e gases medicinais. Nós vimos isso no norte do Brasil, no período, no auge da pandemia, faltaram gases, faltou oxigênio no estado e tivemos um grande número de óbitos em função disso. Né? Insumos essenciais, itens de grande importância, mas não vitais. Medicamentos, uniforme, componentes de aparelho, componentes de alguns aparelhos e avental, por exemplo, tá? No hospital público. Insumos não essenciais, itens relativamente menos importantes que não colocam em risco a vida de um paciente. Por exemplo, material de escritório. E a gente classifica essa curva, né? Você pode pôr numa planilha, numa tabela, em função da sua criticidade. X, baixa, Y, média e Z, alta criticidade. Aqui é essa classificação que a gente acabou de explicar. E quando você compara a curva ABC com a XYZ, você vê que a ABC é estritamente financeira. E a XYZ é o cliente, é o usuário final, no nosso caso aqui, um paciente no hospital. Tá? Essa seria a diferença entre essas duas curvas. E quando a gente passa para o quesito armazenamento e distribuição, essa segunda parte aqui da nossa aula, podemos dizer assim, é muito importante que você tenha um processo de gestão alinhada dentro da organização. Você saber como você vai colocar, vai armazenar todo esse medicamento, por exemplo, né? Então, nós podemos definir a armazenagem como a gestão econômica do espaço necessário para manter estoque de mercadorias e matérias-primas e insumos. No nosso caso aqui, os medicamentos, né? Gestão do espaço físico. Todo medicamento requer cuidado especial no seu armazenamento, pois as condições de armazenagem são importantes para preservar suas características. Medicamentos a gente entende que são produtos, insumos básicos e críticos, né? E tem natureza química, física e biológica. Isso, em função de algumas variáveis, pode afetar sua qualidade, como umidade, luminosidade e etc. Né? Então, é muito importante que você tenha esse entendimento. Quanto ao prazo de validade, apenas corresponderá ao indicado nos requisitos se o produto for preservado nas condições adequadas. Né?
É importante que o almoxarifado de medicamentos conte com o catálogo atualizado, especificando os requisitos de cada produto, tá? Então, tem que ter todo esse controle. Porém, o remédio só tem validade se for acondicionado adequadamente. É isso? Caso não tenha recomendações especiais, esses medicamentos podem ser armazenados em uma temperatura ambiente 15 a 30 graus, em condições controladas de baixa umidade, fora de exposição de luz solar direta e afastados das paredes e do chão e do teto, por exemplo. Né? Deve-se respeitar empilhamento máximo para evitar quebras, amassamentos e avarias, principalmente. Né? O peso pode comprimir ali e causar danos e prejuízo a esse produto. Né? Alguns produtos têm requisitos específicos de estocagem, como entorpecentes e psicotrópicos, que devem ficar em área de segurança e acesso restrito, não precisamos nem dizer o porquê, né? Os fotossensíveis ao abrigo da luz, termoláveis, condições ideais de temperatura ambiente, temperatura controlada, quimioterápicos demandam proteção especial pelo risco de contaminação. Tá? Então, é muito importante que o gestor público, quem comanda aquela área ali, entenda sobre a armazenagem desses medicamentos. Né? A gente já falou da central de farmácia, né? Então, a central de abastecimento farmacêutico integra o serviço do setor da farmácia. E ele que é o responsável pelo armazenamento, o controle dos estoques de todo esse medicamento, conforme a gente vem falando em todas as aulas, tá? A unidade de assistência farmacêutica não são realizadas correta recepção, estocagem e distribuição dos medicamentos. Então, o principal objetivo da central de abastecimento farmacêutico é garantir que toda a cadeia logística do medicamento ocorra de forma alinhada, planejada. Então, pessoal, conforme a gente estava falando, o principal objetivo, né, ela precisa ser alinhada, planejada, bem estruturada, justamente para garantir a manutenção das características físico-químicas dos medicamentos. Isso aí a gente já abordou, né, e nós vamos falar fortemente nisso aqui, da importância da gestão de armazenagem desses medicamentos, né? E a gente vai explicar que tudo isso é regido por instruções normativas, né? Então, é neste sistema de guarda e distribuição que ocorre a definição de onde e como receber e guardar e de como e para quem distribuir, né? De onde vem, como eu armazeno e para onde vai. Ali é a recepção, inspeção de qualidade, processo de estocagem, armazenagem e distribuição desses medicamentos, desses insumos. Né? Aqui é um exemplo de um armazém bem estruturado, bem organizado, bonitinho, como deve ser, né? Garantindo esse processo da eficiência logística de armazenagem de medicamentos. E aqui, um exemplo de um depósito, né? Tanto que hoje em dia a gente nem fala quase depósito mais. É o depósito da impressão de local sujo, bagunçado, como é essa imagem aqui, né? Guardar de qualquer forma. Veja esses medicamentos misturados, né? Bagunçados, e é uma questão que a gente, da área de gestão, precisa rever, repensar. Isso também os gestores públicos, né? Vejam bem, um outro depósito, que tristeza, né? A situação em que os produtos materiais são acondicionados. Já o almoxarifado, ele já dá uma noção de coisa organizada, de um local organizado, adequado, né? Que ali você recebe, você organiza e distribui no momento adequado, né? Assim devem ser as farmácias populares, por exemplo. Vejam bem a diferença da imagem, dessa imagem para a anterior. Olha os remédios, medicamentos, todos organizados, né? Aqui, um outro exemplo de um armazém, um centro de distribuição bem organizado, bem estruturado.
E a administração pública, através da Instrução Normativa 205, de 8 de abril de 1988, traz que material é designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos, matérias-primas, todo item que é empregado na gestão pública. Então, isso é regulamentado por lei, todo o processo de gestão e armazenagem desses medicamentos, desses insumos. Também um decreto de 1990 traz também como que deve ser regimentado esse processo. E dentro dessas instruções normativas, ela traz algumas questões, por exemplo, o material deve ser resguardado contra furto, roubo, protegidos contra a ação dos peritos mecânicos, das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos. Isso é como devem ser guardados, armazenados todos os medicamentos, por exemplo. Deve utilizar a ferramenta PEPS, a filosofia PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, para se evitar envelhecimento ali dos medicamentos, que perca a perda do prazo de validade desses medicamentos. Ele deve ser estocado de modo a possibilitar fácil inspeção e fácil inventário, para que você tenha uma acuracidade do inventário. Materiais de grande movimentação devem ser estocados em locais de fácil acesso. Tá vendo? Tudo isso é regimentado, tá, pessoal? Essa gestão do estoque. Deve ser estocado em contato direto com o piso, Não deve. Preciso usar corretamente os acessórios, Pallets, por exemplo, os armários que a gente mostrou, A armação não deve prejudicar o acesso a partes de emergência, por exemplo, aos extintores. Se tiver um incêndio ali, o corpo de bombeiros precisa ter um acesso rápido ali, Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, óbvio, Você não vai armazenar remédios junto com material de limpeza, para não haver aquela contaminação cruzada, com alimentos. Então, é importante que tenha esse controle. Materiais pesados ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das estantes, Você não tem que pegar um produto pesado, pode correr risco de acidente de trabalho. Deve ser conservado nas embalagens originais, somente aberto quando houver necessidade de fornecimento parcelado, tá? Muito cuidado com isso. Deve ser feito de modo a manter voltado para o lado de acesso ao local de armazenagem e afasta da embalagem, para questão de controle, de etiquetação, do QR Code, você ter esse controle. Quando o material tiver que ser empilhado, deve atentar à segurança de altura e distância de parede, piso e teto. 70 centímetros do teto, 50 centímetros das paredes. Então, gente, isso é muito importante quando você pensa no processo de armazenagem, movimentação do medicamento e a própria distribuição física. Numa central ali que precisa distribuir, imagina em Minas, 800 municípios, Secretaria de Estado de Saúde precisa distribuir, precisa ter uma organização ali para auxiliar nesse processo de distribuição física, que envolve o transporte, estocagem e como devem ser distribuídos esses medicamentos. O tipo de transporte, o tipo de caminhão refrigerado, caminhão baú, como que precisa ser gerenciado ou gerido esse processo, Então, a distribuição física ela é responsável por todo esse processo aí, envolvendo os mercados, os clientes, os pacientes e seus agentes intermediários. Vocês que são da área de gestão, estudam também logística, entendem os processos que a gente chama de canais de distribuição. Desde a fábrica até passando por vários intermediários, até que se chegue ao nosso cliente final, que no caso é a população brasileira que necessita desses medicamentos, desses remédios. Então, como considerações finais, toda essa importância que a gente trouxe aqui para vocês, desde o processo, desde o SUS, como foi criado, processo de compras, processo de armazenagem, a gestão dos medicamentos, Eu posso dizer que a armazenagem, então, ela compreende essa guarda, localização, segurança e preservação desse material adquirido,
Não adianta você adquirir grande quantidade de vacina, você não tem como armazenar adequadamente em galpões refrigerados, por exemplo, né? E essa distribuição tem que ser bem controlada também, né? Como vai distribuir? A gente já falou que o Brasil é continental, um país continental. Como vamos fazer um medicamento chegar nos confins aí do nosso país, no extremo norte e no extremo sul, né? Barcos, navios, trens. Então, a gente precisa alinhar todo esse processo logístico de distribuição física e gestão e armazenagem desses medicamentos. Pessoal, dito isso, a gente encerra essa quarta semana e última semana da nossa disciplina Temas Contemporâneos na Gestão Pública. Eu agradeço a vocês por termos passado junto a esse período. Espero ter contribuído com o crescimento de vocês e coloco-me à disposição para o que precisar. Vocês têm meus contatos aí no ambiente virtual. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e a todas. Um grande abraço.